Muito bem, galerinha, estamos de volta então. No vídeo anterior fizemos uma diferença básica, crucial, essencial, né? Vimos que compreensão é uma coisa, interpretação é outra. Você então já está com os comandos relativos à compreensão na sua mente e com os comandos relativos à interpretação. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre como deve ser a sua postura ao ler um texto diante da prova. Então, galera, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: você vai chegar lá na sua prova e vai ler um texto, né? Geralmente, o aluno, alguns alunos fazem primeiro a prova de português, outros fazem depois. Isso aí eu não vou entrar no mérito. Você que tem que se conhecer. Ah, professor, o que que eu faço? Não sei. Você que tem que saber como é que a sua mente funciona melhor para resolver a prova de português. Experimenta fazer no início, ou experimenta fazer ao final e toma a sua decisão, faz aí a sua escolha. O que eu quero te passar aqui são questões mais objetivas, tá? A primeira delas é a seguinte, galera. Você vai ter que ler o seu texto pelo menos 2 vezes, tá? Então, como ler um texto? A primeira regra é fazer uma primeira leitura. Fazer uma primeira leitura. Então, claro que se tem a primeira, vai ter a segunda, mas o importante é você entender o quê, Rafaela? Como fazer essa primeira leitura e qual é o objetivo desta primeira leitura? Galera, de maneira muito tranquila, esta primeira leitura tem que ter como objetivo responder a seguinte pergunta: o texto fala de... Você tem que ler o texto, você vai ler o texto todo. Não é, porque tem gente que já começa a ler e vai marcando. Eu não sugiro que você faça isso. A sua primeira leitura é para você compreender a ideia geral daquele texto. Seja este texto formado por um parágrafo, seja este texto formado por 5, 10, 15, 20 parágrafos. Leia o texto inteiro e ao final do texto, se você for capaz de responder do que trata o texto, então você atingiu o seu primeiro objetivo. Ok? Então, fazer uma primeira leitura, tem que responder esta questão aqui, ó. O texto fala sobre. O texto fala sobre o quê? Qual é o assunto daquele texto? E detalhe, galera, essa primeira leitura, o que eu sugiro que você faça? Claro que você vai fazer a sua prova levando aí uma caneta, hoje em dia já não pode mais lapiseira, lápis, enfim. Você vai levar uma caneta para o seu texto. Então eu sugiro que você tampe a sua caneta e ao fazer a primeira leitura, você vai usando a sua caneta como guia. Por que você vai usar a sua caneta como guia? Aí já é lá da neurolinguística, né? Os nossos olhos, eles têm uma tendência a dar saltos, tá? Para o passado. Você já percebeu que quando você está lendo um texto, quando não tem essa guia, né? Você lê, daqui a pouco você está voltando no início da frase? Exatamente por isso, porque os seus olhos, eles não têm um comando fixo. Para você ver como o que eu tô falando é verdade, tenta na sua casa, você vai ter que pedir ajuda para alguém, fala para alguém olhar para os seus olhos e aí você tenta fazer um círculo com os seus olhos, tá? Olhando assim, né? Fazer um círculo. Se você deu zoom aí, não sei se tem como dar zoom, você vai ver que eu não consegui fazer um círculo. Foi super capenga esse movimento dos meus olhos. Porque eu não tenho nada me guiando. Por mais que eu tente, isso aqui tá tudo truncado. Então você vai falar para a pessoa ficar olhando para você. Depois você vai colocar o seu dedo e vai guiar o seu dedo. E aí você faz o círculo, vai olhando para a ponta do seu dedo. A pessoa que estiver te olhando, ela vai falar: caramba, isso é mágica. Porque vai mudar completamente. O seu círculo ele vai ficar muito mais harmônico. Por que você está falando isso, professor? Você estava abraçando árvore? Não, não estava. Estou querendo dizer para você que os nossos olhos, quando tem esta guia, este indicativo aqui da leitura, a nossa leitura é mais harmônica, os seus olhos cansam menos e a sua leitura não volta. Ela segue aquela ideia única para você conseguir compreender aí a ideia geral do seu texto. Então, agora, claro, né? Por que a gente não faz isso? Porque lá, quando a gente estava sendo alfabetizado, que a gente colocava o dedinho para ler, o que tia Maricraia falava? Tira o dedo! Não pode! Lê sem o dedo, né? E aí, a gente lia sem o dedo e aí ficava aquela bagunça. Então, galera, a primeira leitura, parece bobo isso que eu tô falando, mas se você começar a fazer, você vai ver que isso vai dar uma diferença muito grande na sua qualidade da leitura. Sobre a primeira leitura, compreender então sobre o que fala o texto, usar a sua caneta tampada, porque ainda não é para riscar o texto, tá? Usar a sua caneta tampada em cada linha. E terceiro, colocar um tom
provavelmente não vai dar para você ler muito alto, às vezes até dá para ler falando baixinho, né? Mas ainda que você leia mentalmente, é colocar o tom, se você é menininha, se você é da Cruzinha, colocar o tom da Patrícia Poeta na bancada do JN. E se você é o da flechinha, da setinha, colocar o tom do William Bonner como se você estivesse apresentando de fato o JN. Pode perceber que essa galera, quando eles, né, vão dar aquela notícia, mas é um negócio tão chique o jeito que eles falam, não é? Não dá vontade de falar como eles? É exatamente isso que você vai fazer. Então você vai ler como se você fosse um repórter. Comece hoje a assistir aos jornais, né? E comece a ver como é que os repórteres falam. Eles falam com um tom de voz, que é uma coisa muito linda, maravilhosa, apaixonante, não é verdade? É isso que eu quero que você faça ao ter a primeira leitura, ao executar a primeira leitura do seu texto. Galera, são 3 objetivos, então, na primeira leitura. Primeiro, você vai usar agora a sua caneta para guiar, ok? Aí você não vai ficar mais pulando, voltando, etc. Vai usar. Segundo, vai colocar o tom na sua voz, tá? Dos apresentadores do JN. E terceiro, galera, você vai ter que, ao final, ser capaz de dizer. O texto fala sobre o quê? Não são os detalhes, é a ideia geral. São essas as 3 características que fazem parte da nossa primeira leitura textual. A gente agora vai fazer isso. Eu quero que você tente observar o tom da minha voz, que eu vou tentar imitar aqui Patrícia Poeta, quem me dera, né? Não queria ser que nem ela, não queria só ter o salário dela, já tava bom. Vou tentar imitar aqui Patrícia Poeta para ver se você entende o que eu chamo desse tom jornalístico. Na verdade, é um tom que imprime o colorido do texto, porque... né, vamos acompanhar o texto. Uma coisa é eu ler assim, ó. O Programa Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, Proágua Nacional, é um programa do governo brasileiro financiado pelo Banco Mundial. O programa original, isso é uma coisa. Outra coisa é, né, baixou Patrícia Poeta e aí eu vou dar a notícia. O Programa Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, Proágua Nacional, é um programa do governo brasileiro financiado pelo Banco Mundial. Tá vendo? Rede Globo pode até me contratar se a Patrícia tiver que sair de férias. Você conseguiu perceber a diferença? Esse é o objetivo. Galera, brincadeiras à parte, mas eu não tô aqui fazendo teatro, não. Na verdade, é porque quando eu leio com esse tom, cara, eu mergulho, eu entro na brincadeira. Eu consigo, lembra do que a gente falava no vídeo anterior? Eu consigo levantar a historinha, os personagens, eu consigo visualizar aquilo muito melhor. Se você não está acreditando em mim, faça um teste. Para começar, às vezes eu vejo o aluno fazendo prova, ele já está inclinado, né? Já está inclinado lá na cadeira, perna levantada, que ela levanta a prova, lê como se fosse um saco, já lê como se fosse um saco. Aí, vamos lá. Programa Nacional de Desenvolvimento. Como é que você quer entender o texto desse jeito? Tá maluco? Não tem como. Então, galera, eu vou ler aqui com vocês vão perceber que esse pontinho vermelho vai seguir aqui, ó. É como se fosse a sua caneta, só para você ter uma ideia de como funciona. Tá vendo? Então, vamos lá. Vou fazer a primeira leitura. Peguei minha caneta, coloquei lá. Se eventualmente aparecer um risquinho aqui é porque eu acabei encostando na tela, mas vou tentar não encostar. Mas a ideia é isso. Com a sua caneta você pode encostar porque ela não vai escrever, ela vai estar tampada. Então, vamos lá. Olha só. Peguei minha prova, sentei, respirei fundo, baixou Patrícia Poeta, peguei minha caneta e comecei. Objetivo. O texto trata sobre o quê? Ao final dessa leitura. Olha só. O Programa Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, Proágua Nacional, é um programa do governo brasileiro financiado pelo Banco Mundial. O programa originou-se da exitosa experiência do Proágua Semiárido e mantém sua missão estruturante, com ênfase no fortalecimento institucional de todos os atores envolvidos com a gestão dos recursos hídricos no Brasil e na implantação da infraestruturas hídricas viáveis do ponto de vista técnico, financeiro, econômico, ambiental e social, promovendo assim o uso racional dos recursos hídricos. Olha como não tem mistério. Vou guiando ali com a minha canetinha, né, tomzinho mais jornalístico, e eu sou capaz de responder. Esse texto está falando sobre um programa de uso racional da água, que é o tal do PROÁGUA, Programa Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos. Então, é um programa governamental que tem a ver com esse uso da água. Pronto, essa é a ideia central.
O texto fala sobre um programa governamental, que tem esse nome aqui, Proágua, e que fala exatamente de como, né, este programa funciona, de onde que ele veio, né, da experiência do quê, de qual outro programa, o que que ele faz, o que que ele visa. Pronto, essa é a ideia central. Então, doutores, o meu primeiro objetivo dessa primeira leitura, o texto fala sobre o quê? O texto fala sobre um programa governamental, programa do governo, programa governamental do que, galera? Sobre o quê? Do uso da água. Uma política da água, né? Pronto, essa é a primeira leitura. Joia! E agora, professora? Agora vamos a ela. Agora a gente pode fazer uma segunda leitura. Esta segunda leitura não precisa ser corrida. Aliás, o ideal é que essa segunda leitura, ela seja feita, né, a cada parágrafo, porque o objetivo de realizar essa segunda leitura é você ser capaz de formular, de criar, de colocar num cantinho ali da sua prova, aquilo que eu costumo chamar de fluxograma de um texto. Fluxograma de um texto, esquema de um texto, mapa mental do texto, chame do que você quiser. Mas a ideia é um gráfico sobre o texto, transformar todo aquele texto corrido em poucas palavras, de uma maneira bastante esquemática, bastante objetiva, bastante pragmática, para que, ao resolvermos as questões, se for necessário a gente voltar ao texto, aquilo já salte aos nossos olhos ali. Então, lá no segundo parágrafo, o autor fala sobre blá, blá, blá. Aí você já tem lá no seu segundo parágrafo, no segundo parágrafo ele afirmou isso, ele dividiu em 2 pontos, ele mostrou as características desse primeiro ponto, mostrou as vantagens desse segundo e as desvantagens também. Esse é que é o esquema. Cuidado, não é reescrever um texto, isso seria suicídio. Você não vai reescrever o texto, você vai esquematizar um texto. Professora, eu sou péssimo para fazer resumo, eu sou péssimo para fazer esquema, eu sou péssimo para fazer mapa mental. Meu aluno, treine. Treine, treine e treine. Eu tenho certeza que tem alguma coisa aí na sua vida que você não sabia fazer, que você era péssimo, que você era horroroso e que agora você é capaz de fazer por insistência, porque quando a gente quer, a gente consegue. Eu costumo dizer, meu irmão, ele aprendeu a tocar violão só com aula na internet. E o bichinho toca que é uma gracinha. Então, galera, é só você ir atrás e, claro, se predispor a fazer isso. Então, a nossa segunda leitura, o objetivo é esse, é fazer um esquema. Você vai parágrafo por parágrafo esquematizar. Claro que com o tempo você vai ver que alguns parágrafos, eles vão ser tão curtos e com informações tão óbvias que basta você grifar ali o verbo central daquele parágrafo, daquele período, pronto, isso é suficiente para identificar esquematicamente aquele parágrafo. Então, a gente vai fazer aqui o fluxograma de cada parágrafo, mas com o tempo, você vai resolvendo os exercícios, você vai ver que às vezes você não precisa fazer de todos os parágrafos. Você vai ver que com o tempo você vai ficando cada vez mais objetivo, vai ficando cada vez mais esquemático, mais resumido. Você vai criando seus próprios símbolos para esquematizar todo aquele texto. Agora, isso você só vai conseguir com a prática. Já estou avisando, porque se eu ficar aqui na teoria, falei, você assistiu ao vídeo, e se você não colocar a mão na massa, aí você está se enganando. Eu não estou te enganando, você está se enganando. Não está se preparando. Bacana? Papo reto, né? Como dizem. Muito bem, doutores. Então, a nossa segunda leitura, ela vai ser feita por partes. Você vai ter que procurar em cada parágrafo as palavras essenciais. E aí, claro, vem aquela pergunta, professora, o que eu vou considerar, né, como uma palavra essencial? Quais são as palavras essenciais? Primeiro, galera, verbos todos. Você tem que grifar todos os verbos. Esses verbos, eles podem indicar uma caracterização daquilo, quando o verbo diz o que é, quem fez, né? Então ele está te dando uma caracterização. Esses verbos muitas vezes podem indicar uma relação de causa e consequência. Então grifar os verbos é essencial, tá? Então na sua segunda leitura, parágrafo a parágrafo, grifando os verbos e circulando, destacando conjunções e quaisquer outras palavras que indiquem juízo de valor. Então, você pode ter um adjetivo, por exemplo, que indica um juízo de valor por parte do autor. Isso aí tem que estar tudo muito destacado para você conseguir ir esquematizando as ideias centrais.
Falar é fácil, a gente vai já começar a fazer isso para ver se você consegue visualizar. Só vou colocar uma orientação aqui para você, que na segunda leitura, você vai dividindo nessa segunda leitura aí a cada parágrafo do texto, e sempre, né, o seu objetivo aqui já não é mais a ideia central. O seu objetivo aqui é sempre destacar quaisquer palavras que estruturem aquele parágrafo. Palavras que estruturem o parágrafo, ok? Essa que é a ideia, tá, gente? Eu poderia chamar isso de palavra-chave, né? De palavra central. Você pode dar o nome que você quiser. O nome técnico é o menos importante nesse momento. O mais importante é que você seja capaz de fazer essa segunda leitura e ir destacando isso. Galera, dá uma olhada. Esse nosso primeiro texto, ele é formado por um parágrafo apenas. Dentro de cada parágrafo, então, claro, a gente não vai dividir todos os parágrafos, porque só tem um. Mas só que quando isso acontecer, dentro de cada parágrafo, você tem que fazer isso aqui, ó. Colocar uma barra ao final de cada período. Então, comecei um período aqui, o Programa Nacional terminou aqui nesse ponto. Olha o segundo período, galera, que enorme. Ó, procura aí um ponto dele. Não tem. Olha aqui, o segundo período é tudo isso, gigante. Então, você tem que estruturar isso aqui, tentando fazer um fluxograma, um esquema. Vamos ler o nosso primeiro período. O Programa Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, Proágua Nacional, olha aqui o meu verbo, é um programa do governo brasileiro financiado pelo Banco Mundial. Então, olha só, os dois verbos aqui, eles me dão uma ideia de como se estrutura este período, não é parágrafo, é só período, como ele se estrutura e que tipo de informação ele me transmite. Então, doutores, o que este período me transmite de informação? Primeiro, o que é o Proágua Nacional, né? Ele dá o nome e fala o que é. E segundo, ele me dá essa relação aí de ligação entre o Banco Mundial e o governo brasileiro. Foi essa informação, então, que ele me deu. O Proágua Nacional é um programa do governo brasileiro? Sim. Só que ele é financiado por quem? Pelo governo brasileiro? Pelo BNDES? Pelo Banco Mundial. Então, já estabeleceu-se uma relação aí entre o Brasil e este órgão financiador aí, ok? Como é que eu faço isso, professora? Esquema, galera, ó, Proágua, que é o meu programa, tá? Proágua Nacional. O que ele é? É um programa do governo, vai abreviando, invente as suas abreviações, do governo brasileiro. E aí o verbo financiado, ó, resolvi colocar o meu cifrão aqui. Financiado por quem? Pelo Banco Mundial. É isso aqui, senão eu acabo escrevendo todo o texto de novo. Muitas vezes eu posso puxar, né, faço um círculo lá no texto e puxo uma setinha para indicar aquele esquema ali. Então não tem muita regra fazer esse fluxograma. Eu acho que é muito importante porque, principalmente em se tratando de Carlos Chagas, que vocês têm lá, né, um texto aí tem 5, às vezes 6 questões sobre aquele texto, se você esquematiza, você domina melhor aquelas ideias, você compreende melhor aquela história, aquilo fica mais palpável e aí, consequentemente, quando você for enfrentar as questões, aquilo vai ser muito mais real para você. É como se você tivesse lido o texto 50 vezes, quando na verdade você vai ter lido 2. Ao fazer esse fluxograma, as ideias se fixam muito bem. Tanto é verdade que, ó, se você fez a primeira leitura como eu informei, você não saberia dar todas as informações que você vai saber dar depois que a gente fizer o fluxograma. Na primeira leitura, por exemplo, eu não compreendi, eu não aprendi, eu não fixei a informação de que o Banco Mundial financiou o Proágua Nacional. Agora, ao fazer o fluxograma, eu já levo essa informação para as alternativas. É bem diferente. Ao fazer o fluxograma, a gente consegue fixar as ideias de um texto. Professora, mas eu preciso fixar todas as ideias? Claro que não. A gente vai fazer o fluxograma de todo esse texto porque ele é um texto pequeno. Nos demais textos, como é que a gente vai proceder? Primeiro a gente vai ler os enunciados das questões, porque nos próprios enunciados você já tem muitas indicações, né? Às vezes o enunciado tá lá, no primeiro parágrafo. Opa, você já vai colocar um asterisco ali naquele parágrafo. No mínimo ele é importante, vai ter uma questão sobre ele. Né? No penúltimo parágrafo, pô, tem uma questão só sobre o penúltimo parágrafo, claro que você vai dar uma atenção especial a ele,
Ok? Então, em provas com várias questões sobre o mesmo texto, o que eu recomendo? Você deve ler o enunciado antes da questão e vai, então, fazer a sua leitura do texto. Lê o enunciado antes de ler o texto, perdão, e aí depois você vai ler o texto. Para que você já vá para o texto, sim, com aquela atenção especial ali ao que será questionado futuramente. Ah, professor, isso estraga a surpresa. Meu filho, isso aqui não é um filme de cinema, entendeu? Para você não saber que no final do Titanic o Jack morria, né? Porque eu me lembro, eu era teen quando eu fui assistir a esse filme e muitas pessoas já tinham ido, porque as filas eram quilométricas, né? E eu já sabia que ele ia morrer. Então, quer dizer, contou o final da história. Mas isso daqui não é o objetivo. Contar o final da história pra gente até melhor. Ah, vai acontecer isso, a resposta é essa. Ótimo, né? Então, isso aqui não é cinema, isso aqui não é entretenimento. Beleza, galera? Então, você lê primeiro o enunciado. Opa, eu já sei que o autor quer saber isso e isso. Qual é a visão do cara sobre o Programa Nacional de Desenvolvimento de Recursos Hídricos? Ele tá dizendo que é bom, que é ruim, então já vou tentar pegar essa visão aí quando eu estiver lendo o meu texto. Beleza? Muito bem, primeiro período, então é isso. Uma informação bem objetiva. Proágua Nacional é um programa do governo brasileiro que foi financiado pelo Banco Mundial. Jóia. Aí eu vou ler o outro. Olha que grande agora, então a gente vai ter que ir quebrando essas ideias, né? Sempre levando em consideração, em especial, verbos obrigatoriamente, conjunções também, obrigatoriamente, né? Que as conjunções estabelecem também ligações semânticas. O objetivo aqui são quaisquer palavras que estabeleçam quaisquer tipos de ligações de significados, de ligações semânticas. Bacana? Então, olha só, vamos continuar. O programa originou-se. Opa! Originou-se. Então, ele é consequência de um outro, ó. Originou-se do quê? Da exitosa. Essa palavra aqui me dá uma ligação semântica. Essa palavra emite um juízo de valor. Quaisquer palavras, tá, que imprimam ao texto essa ideia de opinião, de juízo de valor, que estabeleça uma ligação semântica, tudo isso eu vou levar em consideração. Então, olha só, o programa originou-se da exitosa experiência do Proágua semiárido. Essa é uma informação, porque aqui eu já tenho uma adição. Então, peraí. Informações, então, sobre o Proágua Nacional. Primeiro, de onde ele veio? Primeira informação que esse período me traz. Ele veio da exitosa, ó, positiva experiência, ok? De quem? Do Proágua semiárido. Ah, tá, mais regional, né? Beleza. Então, primeiro foi o Proágua semiárido e originou o Proágua nacional. Olha que interessante essa relação temporal, porque é uma relação semântica. Então, nesse mesmo período, olha a outra informação, mantém sua missão estruturante. Opa, então o Proágua Nacional, ele segue os mesmos moldes do Proágua semiárido. Então, os moldes são iguais. Beleza. Missão estruturante com ênfase no fortalecimento institucional de todos os atores envolvidos com a gestão dos recursos hídricos no Brasil. Bacana, então ele enfatiza isso aqui, claro que eu não vou escrever, então ele mantém os moldes do semiárido, ele enfatiza o que é o Eu vou ao texto, ó, ele enfatiza isso aqui, o fortalecimento desses atores envolvidos com a gestão dos recursos hídricos. Claro que eu não vou escrever, senão eu vou estar copiando o texto e o objetivo não é esse. Então, tá vendo? Eu tô criando códigos meus e você vai criar os seus para que eu olhe para o meu esquema, tenha a informação já ali localizada no texto de maneira fácil e, se isso for objeto de questão, beleza, eu já sei onde encontrar e eu já sei se é verdadeira ou falsa aquela informação. Bacana? Então, no segundo período, Proágua Nacional, ele veio de uma experiência positiva do semiárido. Ele seguiu os mesmos moldes do semiárido, ele enfatizou o fortalecimento de todos os atores, né, envolvidos na gestão dos recursos hídricos e, olha a outra conjunção, enfatizou também, olha aqui, implantação de infraestruturas hídricas viáveis do ponto de vista. Opa! Então deu ênfase no 2 também, que são essas infraestruturas hídricas aqui,
E aí ele... Infraestrutura. E aí ele caracteriza, ó, infraestrutura hídrica viável do ponto de vista técnico, financeiro, econômico, ambiental e social. Peraí, essa infraestrutura, então, técnica, financeira, ó meu esquema, econômica, ponto de vista ambiental e ponto de vista social. Então, ênfase em uma estrutura que tenha essas vertentes, né? Infraestrutura viável do ponto de vista técnico, financeiro, econômico, ambiental e social. Informação adicional, promovendo, assim, o uso racional dos recursos hídricos. Então, o que o Proágua Nacional, que veio dessa experiência positiva, que seguiu os moldes do semiárido, dando ênfase em todos os atores envolvidos na gestão dos recursos, na implantação de infraestruturas hídricas com esses objetivos viáveis aqui, o que ele gerou? Promovendo, o que ele gerou? Uso racional dos recursos hídricos. Essas são as informações que estão no texto. Agora eu posso fazer uma pergunta de interpretação para os senhores. Se eu perguntar para vocês se o programa é um programa positivo, o que vocês vão me dizer? Que sim. Ele não me disse que o programa é positivo, mas olha a palavra que ele usa. Se ele promove o uso racional dos recursos hídricos, eu não posso inferir, eu não posso concluir, eu não posso deduzir que este programa está influenciando, está promovendo o desenvolvimento nacional, que ele está promovendo o desenvolvimento do Brasil, que ele está gerando empregos, que ele está gerando uma melhor distribuição da água. Claro que eu posso. Agora, são informações que não estão especificamente, né, explícitas no texto. Só que se o texto, ele já veio de uma experiência exitosa do Proágua Semiárido, né? Ele fala de infraestrutura viável. Pô, o que é uma infraestrutura viável? É algo positivo, que pensa, né, naquele famoso desenvolvimento sustentável, olha a preocupação ecológica. Então, quer dizer, as informações que o texto mostra, né, ao envolver todos os atores aí que fazem parte da gestão dos recursos hídricos, todos eles participando, né, mostrando essa integração, todas as informações que o texto traz para mim são informações que me levam a um julgamento positivo acerca do Programa Nacional de Recursos Hídricos. Então, a visão geral do texto é uma visão positiva. Claro que se vem uma alternativa dizendo que esse programa causou impactos, não tem essa informação. Causou impactos para a sociedade, impactos irreversíveis, né? Embora tenha promovido o desenvolvimento, o Proágua gerou um grande endividamento. Não posso inferir esse tipo de coisa, porque é o que eu falei para vocês. Eu estou extrapolando as informações que o texto me deu. Então tem que pegar essa ideia geral. Pô, peraí, ele caracteriza o Proágua, ele me diz quem financia, ele me diz de onde vem, ele me diz o que é o Proágua, tem duas vertentes principais, né? A participação de todos os atores envolvidos na gestão institucional da água e a implantação de infraestruturas técnicas viáveis sob o ponto de vista daqueles 5. Técnico, econômico, social, ambiental e financeiro. Olha isso, só na segunda leitura. E por fim, conclusão. O que o Proágua fez? Gerou, promoveu o uso racional dos recursos hídricos. Pronto, são essas as informações essenciais. Agora, eu estou munida de todas essas informações, eu destrinchei o texto, eu fiz a minha primeira leitura, eu sei qual é a ideia central do texto, eu fiz um fluxograma, eu fiz um esquema, se vier o enunciado eu sei onde procurar, de onde veio o Proágua, eu sei onde tá aqui, quem foi primeiro, quem foi segundo, quem financia, tem o meu cifrão lá, eu sei onde está aquela informação para fazer uma terceira análise, se for necessário, para eu poder responder a questão de maneira correta. Bacana, galera? Então tá aí o nosso esquema, visualizem, né? Tentem fazer aí a partir de agora sempre, sempre, sempre. E tem uma questão sobre este texto. Então vamos resolver para ver como é que ela se comporta. Olha só, assinale a opção correta em relação ao texto. Aí eu pergunto para os senhores. O primeiro passo é identificar isso aqui, ó, em relação ao texto. É identificar este comando. Esse comando, ele é um comando de compreensão ou de interpretação.
Este é o primeiro passo que a partir de hoje, na sua existência, você vai sempre que se deparar com uma questão de compreensão ou interpretação de texto, você sempre tem que identificar, peraí, esse comando aqui é um comando de quê? Ah, beleza. Em relação ao texto, está no texto. Olha como ele pede para você olhar para o texto. Em relação ao texto, isso é sinônimo de no texto. Portanto, este é um enunciado de compreensão. Se porventura vocês estiverem em dúvida entre duas alternativas, uma delas certamente vai ser uma alternativa de inferência, que você vai concluir a partir do texto. E aí, claro que não vai ser resposta. Em relação ao texto, galera, é uma questão de compreensão. Está no texto. Então, vamos lá. A nossa primeira alternativa. O Proágua semiárido é um dos subprojetos derivados do Proágua Nacional. Olha como a questão ficou baba. Peraí, o Proágua semiárido é derivado do Proágua Nacional? É só você voltar ao seu fluxograma, você já sabe onde está a informação. Olha aqui, ó. Eu vou até colocar aquela canetinha Lumicolor que tem cheirinho de morango da Barbie, ó. Quem veio primeiro? O semiárido. Quem veio segundo? O Proágua Nacional. Pelo meu esquema, eu já consigo responder. Então, doutores, o Proágua semiárido é derivado? Claro que não. Essa informação é exatamente o contrário, né? Na verdade, foi o Proágua Nacional que é derivado do Proágua semiárido. Então, a letra A, ela não é resposta, porque o que está no texto mostra exatamente o contrário disso. Letra A tá fora. Joia, galera? Bora prosseguir? Letrinha B de bola. Olha lá. O governo brasileiro vem se mostrando atuante na implementação de políticas públicas que promovam o desenvolvimento nacional. Olha, peraí, professora. O governo brasileiro vem se mostrando atuante na implementação de políticas públicas que promovam o desenvolvimento nacional. Aí você deve estar pensando, ué, eu acho que pode ser essa a resposta, Rafaela. Afinal de contas, você só falou bem aí do Proágua Nacional e disse que isso estava no texto, e de fato está no texto. Poxa, o que o texto falou pra gente, né? Se a gente observar o nosso fluxograma, quais informações ele deu? Primeiro, ele vem de uma experiência proveitosa já do Proágua semiárido. Segundo, manteve a missão estruturante do semiárido, enfatizou, né, o fortalecimento dos atores envolvidos na gestão de recursos e implantação de infraestruturas viáveis. De todos esses pontos de vista, e gerou o uso racional dos recursos hídricos. Beleza, galera? Então, olha só, foi só coisa boa, não é, Rafaela? Sim, foi só coisa boa. O programa é positivo, né? Sim, é positivo. Ah, então isso pode ser resposta? Aí eu pergunto pra você. O texto fala sobre, na nossa primeira leitura, quando eu perguntei pra você, o texto fala sobre. O que a gente respondeu? Um programa de governo do uso do quê? Do uso da água. Olha aqui, ó, um programa governamental referente ao uso da água. Beleza. Então, o texto, galera, é específico. Aí, quando eu vou para a minha alternativa, olha o que a alternativa diz. Não é algo absurdo, mas a alternativa diz, o governo vem se mostrando atuante, olha a palavra, na implementação de políticas públicas. Rafaela, isso está errado? Galera, não está errado. Mas será que isso pode ser resposta? Se as políticas públicas referem-se a um termo que engloba algo maior, isso aqui não pode ser resposta. É isso que eu quero que você entenda. Esta é uma questão, o quê? De inferência textual. É isto que eu quero que você entenda. Porque políticas públicas amplia aquela ideia que está no texto. Olha como isso vai além do texto. Eu posso inferir que o governo brasileiro vem se mostrando atuante na implementação de políticas públicas que promovam o desenvolvimento? Em certa parte posso, porque afinal de contas, a política das águas
promove o desenvolvimento nacional. Mas e as outras políticas? Então vejam, essa é uma inferência que é um pouco rasa, é um pouco superficial, é consequência das informações que estão no texto, mas que não me permite afirmar que isso está no texto. Não, porque o texto só fala das políticas, ou pelo menos o texto só fala desta política pública da água. Não sei quais são as outras políticas públicas. Educação, o texto mencionou? Não. Segurança, o texto mencionou? Também não. Então eu tenho um aspecto, foi um recorte. O aluno que marca a alternativa B, ele acaba inferindo, extrapolando as ideias do texto. O texto só me fala de uma área específica de atuação e não de todas elas. Então a letra B tá fora. Tá vendo como é sutil? Agora é absurda a letra B? Não, não é absurda. Só que ela vai muito além. Inferência é ir além do texto. Essa aqui vai muito além, porque ela generaliza falando sobre todas as políticas públicas e o texto não falou sobre todas as políticas públicas. Por isso, a letra B não pode ser resposta. Bacana? Vamos lá para a letra C. A ênfase no fortalecimento institucional de todos os atores envolvidos com a gestão de recursos hídricos é exclusiva do Proágua Semiárido. Já tá errado, né, galera? Como é que ela pode ser exclusiva do Proágua Semiárido se você, ao dar uma olhadinha no seu fluxograma, tem uma informação super importante nele, né? No fluxograma, a gente colocou a informação de que a nossa política do Proágua Nacional manteve os mesmos moldes. Olha aí, você escreveu isso, ó, tá? Mantém sua missão estruturante. Então, claro que não é exclusivo do Proágua Semiárido, mas sim faz parte também do Proágua Nacional. Então, por essa razão, queridos, a letra C também tá fora. Não é exclusiva. Essa palavra aqui torna a questão errada, né? Vamos lá, então. Tanto o Proágua Semiárido como o Proágua Nacional promovem o uso racional dos recursos hídricos. Opa! Então, esses dois aqui, ó, promovem o uso racional dos recursos hídricos. Vamos ver, então? Galera, olha só. No texto, vamos ver o que a gente fez no nosso fluxograma. No nosso texto, então, está escrito que o Proágua Nacional, ele originou-se de quem? Do Proágua Semiárido. Então, se ele se originou do Proágua Semiárido e olha a informação que vai nos levar à resposta. Mantém sua missão estruturante e originou-se da exitosa experiência. Peraí. Então, ele está dizendo que o Proágua Semiárido teve êxito na sua implantação. E qual foi o êxito? Ora, o mesmo do Proágua Nacional. Porque, afinal de contas, promovendo o uso racional dos recursos hídricos. Por que o mesmo êxito, Rafaela? Porque ele manteve os mesmos moldes, galera. Se ele manteve os mesmos moldes, e se tá lá no texto, exitosa experiência, peraí, então a experiência do Proágua Semiárido foi positiva? Sim. E se o Proágua Nacional manteve os mesmos moldes, então os dois promovem o uso racional dos recursos hídricos. Portanto, a nossa resposta é sim, letrinha D de dado. Ah, professora, mas isso não está escrito no texto. Galera, isso está no texto. Agora, isso está quebrado, repartido, né? Para você dizer que o Proágua também promove o recurso, isso não está escrito com essas palavras, mas está escrito lá que teve a exitosa experiência e que depois o Proágua Nacional manteve a estrutura. Então, o Proágua Nacional, ele foi o quê? Ele foi a repetição do Proágua Semiárido. Manteve a estrutura. Se manteve a estrutura, só ampliei. O resultado foi o mesmo. Então, olha só. Resposta letra D. Está no texto de maneira clara, só que não com estas palavras, né? Você tem que juntar aquela parte do início com essa parte do final. Mas essa informação não é uma informação que eu posso concluir, não é uma informação que eu posso deduzir. Eu só posso afirmar que estes dois promovem o uso racional. Por quê? Porque o nacional manteve a estrutura do semiárido. E isso está no texto, não sou eu que estou inventando, não sou eu que estou concluindo. Bacana, galera?
Então, o nosso gabarito é a letra D. Rapidinho eu vou dizer por que não pode ser a letra E. A letra E diz o seguinte: a expressão sua missão estruturante refere-se a Banco Mundial. Claro que não, é bem fácil a gente visualizar isso, galera. A expressão sua missão estruturante refere-se a quem, galera? Refere-se ao Proágua semiárido, né? Tanto que tá aqui, ó, o Proágua Nacional teve os mesmos moldes do Proágua semiárido. Então, sua missão estruturante não se refere ao Banco Mundial, refere-se ao Proágua semiárido. Aí já é até mais uma questão de coesão, né? De como fazer uso destes elementos aí de ligação. Bacana? Esse primeiro exercício aqui foi para a gente esquentar os motores e para você tentar compreender como estruturar um texto, como fazer a primeira leitura, como montar um fluxograma e como então procurar a alternativa correta. Bacana? No nosso próximo vídeo a gente continua e a gente vai trabalhar um texto da FCC, questão que caiu neste ano de 2014, da mesma maneira, só que agora de uma prova um pouco mais longa. Bacana? Muito obrigada pela atenção, não sai daí, eu estou esperando você. Até daqui a pouquinho.